E é interessante, até pegando o gancho que você falou das obras de Kardec, que a gente não fique somente nesse aspecto de ir no nosso templo religioso e já só absorver o que vem mastigado ali do palestrante, seja no caso do padre ou o pastor, né, das outras denominações, mas que a gente também faça um esforço pessoal de interpretação, né, Toninho, das palavras, né? Exatamente. Por quê? Porque é muito fácil a gente, nós aceitarmos aqui... Se quiser dar para o Kaique, Kaique? Não, eu só vou diminuir. E ele põe ali, fica à vontade. Pronto, já diminui. É muito fácil. No caso, eu vou dizer no meu caso. Eu vou falar em uma casa espírita a respeito de qualquer assunto. E as pessoas me ouvem e falam assim, não, o Toninho falou que tem que ser assim, assim, assim. Eu vou seguir o que o Toninho falou. E se eu me equivocar numa das colocações? Sim. Então, eu falo alguma coisa, como nós estamos conversando aqui, então as pessoas que têm interesse de entender, têm que pesquisar. Porque a literatura espírita é vasta. Só do Chico tem quase 500 livros, só do Chico, né? Kardec, etc. Então, na realidade, nós precisamos pesquisar. Isso aconteceu comigo, né? No início que eu comecei a frequentar a doutrina no Fraternidade, eu fui por acaso, como eu contei aqui já. Eu fui levar minha esposa num lugar para fazer um curso de pintura à noite, e ela ia ficar umas 2 horas lá. E aí eu falei, o que eu vou ficar fazendo? Aí nesse trajeto eu passava em frente sempre a uma casa espírita. Eu vou naquela casa só para ver como é que funciona. E eu não tinha ido antes disso em casa espírita alguma, né? Mais por curiosidade. Exatamente. Né? Aí eu fui, sentei, fiquei olhando. Aí o rapaz começou a falar sobre o evangelho e tal. Aí eu olhei e falei, puta besteira, né? Pensei assim comigo, falei, vou embora. Aí não fiquei nem pro passo, peguei e vim embora, peguei minha esposa. Aí na semana seguinte passei no mesmo lugar, só que os espíritos, eles são sorrateiros. Eles provavelmente devem ter falado assim, entra de novo que você vai se despertar. Aí eu fui, aí comecei a despertar, virei trabalhador da casa. Então, por quê? Porque eu questionei. Eu falei, não, peraí, vamos ver de novo se o meu questionamento está valendo a pena. Aí comecei a ouvir e a seguir. A princípio eu comecei a seguir aquilo que eles falavam. Não pesquisava. Não, o fulano falou aqui tem que ser assim, tem que ser assado, isso aqui, né? Só que a minha esposa, no caso, ela é muito crítica. E ela sempre falava assim, olha, cuidado, toma cuidado. Sempre assim, tipo alertando, de né? esposa, né? E ela falava isso porque, às vezes, a pessoa também está equivocada e tal, papapá. Aí eu comecei, fui indo, fui trabalhando na caridade para poder entender. Então, aí eu cheguei ao ponto de ser convidado a falar em casa espírita. E para isso a gente precisa estudar. Porque nós, às vezes, estamos falando para pessoas de um entendimento muito maior que o nosso, que querem aprender mais. Então ficam ouvindo e, de repente, questionam sobre aquele tema. Perfeito. Né? Então, nós precisamos desenvolver em nós o conhecimento, já que somos espíritas, porque espírita não é que seja nata, mas ele tem um conhecimento maior do que os outros religiosos. Por quê? Porque nós sabemos da imortalidade da alma. Isso é o primordial, a imortalidade da alma. Então sabemos que nós não morremos. O nosso corpo, vamos dizer assim, ele vai para o laboratório da natureza, mas o espírito continua a sua trajetória de evolução, sem dúvida nenhuma. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.